Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos a essa nossa querida casa de orações, o Grupo Espírita Paz e Harmonia. Roguemos a Deus que Ele possa nos abençoar e proteger e que nossas reflexões de agora sejam reflexões que nos ajudem a tratar bem as nossas vidas e seguir adiante como aprendizes do Evangelho. Bem, a casa nos convida hoje para tratar do tema esquecimento do passado. Esse título está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e corresponde ao item de número 11, nesse mesmo capítulo do Evangelho, no qual nós temos uma explicação geral sobre o esquecimento que nós temos nessa vida em relação às vidas passadas e a importância dele para o nosso progresso através aqui das relações que nós travamos na existência corpórea. Nos explica o seu funcionamento durante a encarnação e, portanto, também como nós podemos aproveitá-lo, colocar esse esquecimento do passado, em nosso favor. Para começarmos a tratar um pouquinho desse tema, vamos rapidamente trazer o contexto deste texto de Allan Kardec dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5, como dizíamos, traz uma bem-aventurança que se refere às nossas aflições. São felizes os aflitos, bem-aventurados os aflitos. Então o codificador inicia esse capítulo 5 do Evangelho, nos dizendo que existe sempre uma causa justa para a nossa aflição, já que Deus é soberanamente bom e justo. Já que Deus sabe de tudo, está em todos os lugares e tudo pode. Então, a causa para as nossas aflições deve ser uma causa sempre justa. Na sequência do texto, Kardec coloca o item causas atuais das aflições, no qual nos explica que muitas das aflições que temos aqui nessa existência foram causadas por nós mesmos ainda nessa mesma existência. Então, nós somos os artífices, os responsáveis pelas nossas aflições. Bem, a questão que viria na sequência é a seguinte: e quando nós olhamos para o nosso contexto de vida e não identificamos que causamos as nossas aflições? E quando nós não sabemos de onde elas vêm? Aí então nós temos o terceiro item do capítulo que diz, que tem o título, melhor dizendo, causas anteriores das aflições. Nesse item, Kardec nos explica que quando nós sofremos algo aqui na Terra, uma aflição, um sofrimento, um desconforto, ao qual nós não podemos atribuir uma causa nessa vida, nós investigamos e não achamos o porquê aquele sofrimento chegou para nós, então isso significa que nós o causamos também, mas em vidas anteriores. Ora, conclusão desses três itens: a causa do nosso sofrimento é sempre justa, porque nós o causamos invariavelmente quando nos desviamos da lei divina nessa atual existência ou em existências passadas. E diante de todo esse contexto, nós poderíamos perguntar: mas não seria melhor que nós trouxéssemos das vidas passadas a lembrança daquilo que fizemos, de nossas transgressões da lei, a fim de que pudéssemos tratar melhor daquilo que nós temos que corrigir em nós mesmos nessa atual existência? E é esse o papel desse item, o esquecimento do passado. Esse, entre outros, né? Como dissemos, esse item também nos dá algumas dicas para tirarmos proveito desse esquecimento. Então, essa é justamente a primeira coisa que surge aqui nesse item esquecimento do passado, a primeira pergunta que é colocada. Kardec escreve: em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Justamente aquela questão que colocávamos, né? Seria melhor lembrar? Se lembrássemos, teríamos mais facilidade em combater em nós aquilo que nós temos que corrigir. E a resposta é categórica que vem na sequência a essa questão. Escreve Kardec: havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem.
Portanto, a resposta para a nossa questão é não. Não seria melhor lembrarmos. E por que não? Esse primeiro parágrafo ao qual estamos nos referindo aqui, do item esquecimento do passado, item 11, repetimos, do Evangelho segundo o Espiritismo, já nos explica que esquecer é uma vantagem porque a lembrança poderia ou nos humilhar ou exaltar o nosso orgulho. As duas situações são situações ruins. Por quê? Vamos pensar um pouco. Se nós tivéssemos tido uma vida anterior na qual nós tivéssemos tido grandes riquezas, apenas um exemplo, né? Grandes riquezas materiais, posição social, e tivéssemos feito um mau uso dessa experiência, e Deus tivesse escolhido, junto conosco, no nosso planejamento reencarnatório, voltarmos em uma posição social inferior, não podendo usar dos mesmos recursos. Isso poderia ferir o nosso orgulho aqui na Terra. Bem, por outro lado, poderíamos nos sentir também humilhados quando nos encontrássemos com alguém que lembrássemos ter prejudicado em existências anteriores. Então, essas duas situações, entre outras, não é que talvez nem valham a pena ficarmos explorando, esses dois exemplos já são bastante convincentes para nos dizer que, se lembrássemos, a lembrança poderia entravar o nosso livre arbítrio e perturbar as nossas relações sociais. É a isso que se refere aqui esse primeiro parágrafo do item esquecimento do passado, as nossas relações sociais. Imagine, né? Lembrarmos que temos em nosso seio familiar alguém que nos prejudicou ou alguém a quem nós prejudicamos profundamente. Bem, nesse primeiro momento, esse primeiro argumento diz para nós, diz para todos nós que começar do zero significa deixar para trás também preconceitos adquiridos em vidas anteriores, permitindo maior atuação da nossa faculdade do livre-arbítrio. Então Deus nos dá essa oportunidade. Olha, filho, começa do zero, recomeça a sua tarefa, a sua jornada, e usa o seu livre-arbítrio para escolher melhor de agora em diante. Então esse é o primeiro argumento que nós temos e que nos diz, olha, é melhor mesmo esquecer. O segundo parágrafo começa tratando justamente da situação a que nós nos referimos. Ele diz que frequentemente o espírito renasce em um meio em que já viveu, junto com pessoas que já conviveram com ele, travando relações novamente com essas pessoas. Se reconhecêssemos nelas pessoas de relacionamento difícil em vidas passadas, outra vez teríamos despertado em nós certas barreiras para continuarmos sendo pessoas que procuram seguir o Evangelho. Na sequência, nos diz que Deus nos deu todos os meios de que precisamos para nos melhorarmos e que nós temos dois recursos essenciais para isso: a voz da consciência e as tendências instintivas. E diz que ao mesmo tempo em que Deus nos dá isso, a voz da nossa consciência, e essas tendências instintivas, ele nos priva daquilo que poderia nos atrapalhar, daquilo que poderia ser prejudicial. Então nós temos, diante dessas pessoas, diante dessas situações, diante de nossas inclinações, vamos dizer assim, já o indício daquilo que nós devemos fazer. As nossas ferramentas para progresso são a voz da consciência e tendências instintivas. Aquilo que instintivamente já nos diz o que fazer. O nosso instinto, nossa intuição dizendo como fazer o bem nas situações novas apresentadas por cada nova encarnação, por cada novo dia que nós temos nessa nossa encarnação, né? O que é prejudicial fica no passado. Aqui se apresenta para nós a justiça e a bondade de Deus. Apesar do esquecimento, nós temos essas ferramentas em nossas mãos para nos ajudar. Nos ajudar a colocar o foco do nosso livre-arbítrio concentrado sobre a nossa consciência e sobre as virtudes. Nunca, jamais sobre o orgulho, como muitas vezes fazemos aqui em nossa vivência terrena. Bem,
continua o texto do Evangelho segundo o Espiritismo com uma frase belíssima. Escreve Kardec dizendo que, ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Olha que maravilha de frase. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é porque praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que ele deve concentrar toda a atenção. Toda a atenção. Porquanto, daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. E as boas resoluções que tomou, essas boas resoluções que o espírito toma, são a voz da consciência advertindo do que é o bem e do que é o mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. Cada nova reencarnação, portanto, é um novo ponto de partida em que recomeçaremos com aquilo que temos de melhor, com as boas resoluções que tomamos no passado a nos guiar. As tendências más que nós ainda temos indicam aquilo que nós devemos corrigir. Portanto, aqui, o aprofundamento do que havia sido dito anteriormente. Os recursos que nós temos estão à nossa disposição. E nós temos agora esse quadro no qual nós percebemos que Deus permite recomeçar com o melhor que há em nós. Isso facilita nosso progresso. Esquecer, portanto, do passado é uma bênção momentânea. O esquecimento do passado é uma bênção momentânea, que permite maior facilidade na reparação daquilo que nós dissemos. Ou melhor dizendo, daquilo que nós fizemos em vidas anteriores. Bem, nós podemos dizer que essa é uma situação, o esquecimento do passado é uma situação momentânea, porque no parágrafo seguinte o texto segue nos explicando o seguinte. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Aqui uma comparação belíssima, né? Quando vamos dormir e de fato estamos em sono profundo, nós temos esse esquecimento temporário. Quando despertamos no outro dia, relembramos do dia anterior. Assim é também na nossa vida corpórea. Quando estamos aqui vivendo a vida de um espírito encarnado, nós momentaneamente esquecemos o que passou, e quando nós voltamos à vida espiritual, então, nós estaremos de volta, de posse da maioria de nossas lembranças, pelo menos aquelas que forem lembranças que seriam lembranças úteis à continuidade do nosso progresso. Isso nos mostra que o espírito é sempre dono daquilo que ele faz. Mais do que isso. Ele é responsável por aquilo que ele faz. E se por um lado ele cria patrimônio espiritual com as boas resoluções, por outro lado ele cria responsabilidades e efeitos dos maus atos que pratica, com os quais ele tem que lidar. Se Deus escolheu lançar um véu sobre esses maus atos, sobre essas suas más escolhas, é sempre em favor do espírito, é sempre para que ele possa continuar a sua marcha de progresso com um tanto mais de paz. Temos o último parágrafo desse nosso texto, ao qual nós gostaríamos ainda de fazer algumas referências. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure, nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar.
Então, aqui nós podemos concluir dizendo que nós devemos rogar a Deus, ao nosso anjo da guarda, que nos permita trabalhar e relembrar durante o sono do corpo físico. Que nós possamos também estudar a nossa personalidade e que esse estudo possa nos ajudar no autoconhecimento e na nossa reforma íntima. Tudo isso entrou aqui no contexto eh, desse texto de Allan Kardec. Sempre através do amor ao próximo e a caridade, né? Fazendo a nossa reforma íntima, atuando na caridade, no amor ao próximo. Tudo o que ouvirmos e aprendermos de nossos mentores durante o sono estará intuitivamente conosco durante a vigília. Basta que nós estreitemos com eles esses laços de amizade. Então, antes de nós lamentarmos o esquecimento do passado, devemos agradecer por ser assim, pois vimos que ele significa ainda o caminho mais fácil para o nosso progresso e para superar as nossas aflições aqui na Terra. Quando nós estudamos esse item esquecimento do passado no Evangelho segundo o Espiritismo, nós começamos a perceber quanto Deus é bom conosco, pois nos permite deixarmos para trás os nossos erros, nos permite fazermos uso do nosso livre-arbítrio e sermos orientados pelas boas resoluções que já tomamos no passado. Portanto, esse esquecimento é para nós, como dizíamos anteriormente, uma bênção. Se soubermos utilizarmos-nos dele no decorrer dessa vida, levando-a de forma leve, de forma tranquila, nos estudando e praticando a reforma íntima, certamente nós teremos muito mais venturas aqui na Terra do que aflições. E é essa a nossa tarefa, é essa a nossa jornada, e que Deus possa nos abençoar e que nós tenhamos cada vez mais consciência disso para nos transformarmos em trabalhadores cada vez melhores. Então, queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela companhia, pela paciência. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.